Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos! No Noticiário Tortuga de hoje vamos falar sobre a seleção Nelore da carpa serrana, que é uma das principais referências da raça em todo o país. E também como escolher as sementes de forrageiras adequadas a cada região. Já já! A carpa serrana é uma das mais antigas parceiras da DSM. O criatório, que completou seu cinquentenário em 2021, tem reconhecimento internacional e se destaca também na pecuária comercial de cria, mantendo foco em sustentabilidade e preservação ambiental. O entrevistado do Cairo Rodrigues é o Luiz Otávio Pereira Lima, da equipe Carpa. Isso mesmo, Márcia. E agora a gente conversa aqui com o Luiz Otávio, que fala com a gente direto de Serrana, interior de São Paulo. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E hoje, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o trabalho da carpa serrana, que realiza aí um trabalho de seleção genética. Luiz, conta pra gente um pouco mais sobre toda essa história, essa trajetória da carpa, para ela chegar aí nessa marca de 50 anos, que a gente pode dizer aí que são poucas empresas, porque hoje a fazenda ela é uma empresa, né, um negócio completo, que conseguem chegar até essa marca. Pois é, Cairo. Uma empresa que consegue essa longevidade é porque realmente produziu muita coisa boa no decorrer dos anos e conseguiu se manter no mercado, né? Conseguiu se manter atual, conseguiu entregar o produto que o mercado está precisando. E uma trajetória longa de 50 anos, a Carpa sempre precursoras de todas as técnicas mais modernas de multiplicação, de reprodução e gestão, sempre seguiu fazendo um gado, usando ferramentas modernas, mas sempre manteve o mesmo padrão de gado. Um gado funcional, reprodutivo, um gado que tenha principal característica o comprimento de sua carcaça. O rendimento vem no frigorífico vem muito do tamanho do contrafilé. Então, nós nunca abrimos mão dessa característica, né, que a raça Nelore tem, e nós selecionamos muito para isso. Então, são várias décadas dessa jornada e sempre orientada por abates técnicos, né, e avaliação visual, avaliação genética, participação dos programas de melhoramento, avaliação de ultrassonografia, das carcaças por ultrassonografia, reprodução assistida, clonagem, FIV, TE no passado, sempre fazendo a multiplicação dos melhores indivíduos usando as ferramentas disponíveis no mercado. E como você bem disse aí, muita tecnologia aplicada em todo esse trabalho de seleção ao longo dos anos, né? A história da carpa, ela casa com a história da pecuária brasileira, as duas caminham juntos. Muitos nomes importantes aí da nossa pecuária passaram também, realizaram trabalhos aí junto da carpa, inclusive o seu pai, o Dr. Fausto Pereira Lima, né, que também esteve aí presente junto nessa história da carpa, né? Exatamente. O Duda Biagi começou a criar com orientação do Adir Leonel e do meu pai. Meu pai, na época, trabalhava no IZ de Sertãozinho, em 1971, e o Duda foi visitá-lo para pedir uma orientação, e aí meu pai orientou a registrar o primeiro lote de matrizes carpa, registrou porque o livro ainda estava aberto, então registrava desde que o animal tivesse o padrão racial adequado, registrava direto no PO. E a partir desse início, meu pai sempre orientou, indicando touros, apartando bezerros e seguiu dando uma orientação. E meu irmão mais velho, o Fábio, também trabalhou na carpa. Duas das minhas irmãs também, Maria Lúcia e Maria Tereza, também trabalham.
e agora, por último, eu assumi esse cargo de gerente de pecuária. E o Duda até sempre brinca, fala que meu pai, além de conhecimento técnico, forneceu genética também para a carpa, né? Na parte do trabalho. Ele também fez o trabalho de seleção genética dele, né? E o Duda sempre trazendo novidade na pecuária, sempre com um olhar um olhar inovador aí, a gente pode dizer aí, para todo esse trabalho de seleção que resultou aí nesses 50 anos de trabalho. E eu ia pedir justamente você para deixar um depoimento aí da importância da nutrição hoje para o rebanho, porque a gente sabe que muitos pecuaristas ainda têm aí um tabu no mercado de não usar tecnologia, seja na suplementação, na alimentação do rebanho, seja também na genética, e eu acho que isso é muito importante se o pecuarista ele quiser atingir uma pecuária de excelência, uma pecuária de sucesso, né, Luiz? Nada acontece sozinho, né? E eu digo que qualquer rebanho depende de três pilares, né? Que é a genética, a nutrição, sanidade, manejo, também podemos juntar as coisas aí. E uma coisa é muito atrelada à outra. Então, sem a devida nutrição, nós não conseguimos. Não adianta você ter a melhor genética, desde que você não esteja um gado bem nutrido, com boas pastagens e com uma boa suplementação mineral. Ele não vai conseguir ser terminado cedo e chegar ao abate antes dos 2 anos de idade, né? E esse é um trabalho da Carpa. O Eduardo Biagi sempre buscou isso, né? A busca para conseguir fazer um ciclo curto, terminando os animais até os 2 anos de idade, só se consegue tendo uma boa genética e uma boa nutrição. E a DSM Tortuga sempre está presente, nos auxiliando nessa etapa da criação. Luiz, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado. E deixe aí um abraço aqui do programa Noticiário Tortuga para o Dr. Eduardo Biagi e para toda a equipe da Carpa que sempre realiza aí esse trabalho de excelência. Obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Eu que agradeço, Cairo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco do nosso trabalho e estamos sempre à disposição para atendê-los. Foi-se o tempo que a atividade pecuária dava certo e dava lucro de forma extensiva e em pastagens nativas. Hoje uma regra é cultivar o pasto, cultivar as forrageiras, procurar sementes certificadas e as mais adaptadas em cada região. O Diogo Rodrigues da Silva, zootecnista da SOESP, Sementes Oeste Paulista, é o nosso próximo entrevistado. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto do interior aqui de São Paulo, lá em Presidente Prudente, vamos conversar aqui com o Diogo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua participação e hoje para a gente bater um papo aqui sobre forrageiras, como que o produtor pode escolher uma boa forrageira e quais são os critérios que ele precisa levar em consideração. Como que isso vai influenciar na estratégia dele, no ganho de peso desse rebanho. E tem alguns pontos que o produtor precisa levar em consideração, né, Diogo? A gente está aproximando agora aí do período de plantio de pastagens para aqueles produtores que vão fazer o plantio com sementes. E eu queria que você respondesse para a gente aqui dentro de alguns tópicos e começamos pelo tópico do solo. O solo é um ponto que o produtor precisa levar em consideração quando ele vai escolher qual forrageira ele vai plantar? Sim, com certeza. O solo ele é a base de onde o produtor vai construir, né, todo o seu projeto de pecuária. Então é necessário que ele conheça as características físicas e de fertilidade desse solo. Por isso, o ponto inicial é realizar uma análise de solo para conhecer como está a fertilidade desse solo e dentro dessa fertilidade ele vai buscar uma forrageira mais adaptada para aquela região. E se o solo não tiver nas melhores condições, ele pode fazer também uma correção desse solo? Tendo o solo, então, deficiência em determinados nutrientes, via fertilização, via adubação, ele vai fornecer esses nutrientes para que depois esteja disponível para a gramínea. E feita aí essa análise do solo, o produtor vai precisar irrigar essa semente? Via de regra, não. Por quê? As recomendações de plantio são sempre feitas naquele período mais chuvoso da sua região, né? Então, uma vez que a frequência de chuva já se normalizou dentro da sua janela de plantio, né, aí o produtor pode fazer a semeadura das sementes que não vai faltar água para que ela germine.
E o clima, Diogo, é muito importante. A gente sabe que temos algumas espécies aí de forrageiras que se adaptam bem ao sul, se adaptam bem ao norte do país, mas eu posso pegar, por exemplo, um azevém que o pessoal costuma plantar bastante no sul e plantar lá no Pará? Não, ele ficaria deslocado da região onde ele é melhor adaptado. O clima ele vai influenciar justamente na escolha da forrageira também. Lembra que a gente falou que a análise de solos vai nos dar um parâmetro de qual forrageira nós vamos escolher? Dentro dessa escolha, temos que levar em consideração o clima também. A gente tem forrageiras que são adaptadas a regiões em que chove menos, ali até 800 a 1.000 milímetros anuais, e outras forrageiras mais adaptadas para regiões onde que chove mais, acima de 1.200, às vezes até 2.000 milímetros anuais, como é lá na região amazônica, né? Da mesma forma, a temperatura também influencia bastante no crescimento e desenvolvimento da planta. Regiões mais frias precisa que se escolha cultivares mais adaptadas a essas temperaturas, né? E da mesma forma, regiões mais quentes, né? E a estratégia da dieta desses animais que estão nessa fazenda também tem que ser levada em consideração? Se esses animais eles estão precisando de mais nutrientes, existem aí forrageiras com uma taxa maior de nutrientes do que outras? Sim, em geral a gente pega as cultivares do gênero pânico, que são cultivares de alta produção e conciliam também uma excelente qualidade, né? São forrageiras que você tem um alto teor de proteína, uma digestibilidade muito alta também, uma excelente aceitação pelos animais. Por outro lado, são plantas mais exigentes em termos de fertilidade do solo e água. Então, assim, se essa forrageira ela vai te entregar bastante resultado, ela, claro, também pede bastante, ela precisa também retirar isso de algum lugar. Qual é a fonte da semente, ou da planta? O solo. Então, assim, via fertilização, a gente repõe os nutrientes que a planta está nos entregando e que o animal está consumindo. Ou seja, a planta também é um ser vivo. Se a gente quer que ela tenha um melhor desempenho, a gente precisa dar alguma coisa ali para ela ter esse desempenho, né? Por vezes a gente é questionado, quanto que essa forrageira produz? E aí a gente sempre cai naquela resposta, depende, né? Depende de quanto você vai fornecer ela precisa dessa base. Ela tem um potencial de produção muito alto, mas isso vai depender tanto do clima, da fertilidade do solo e do manejo. E esse é um dos pontos que a gente sempre ouve falar, aí, principalmente algumas pesquisas aí da Embrapa, do Instituto de Zootecnia, em que o produtor brasileiro ele ainda tem uma taxa de animal ali por hectare muito baixa. E isso às vezes a pastagem pode influenciar de uma maneira muito grande nisso, porque se a pastagem não rende, o produtor não tem como colocar mais animais ali naquele mesmo espaço, né? Isso. E a gente vê, assim, com bastante frequência, e até se pegar alguns trabalhos tem mostrado isso, que a perenidade do pasto, quando eu digo perenidade, assim, é o tempo de vida útil que aquele pasto tem. Sendo uma planta que normalmente vai durar anos e anos e anos, que você vai poder utilizar, quando não é feita a reposição desses nutrientes, já no segundo, já no terceiro ano, já se percebe uma queda brusca da quantidade de planta, do vigor, do capim. E isso prejudica todo o sistema médio e curto prazo. E hoje a gente tem disponível já aí no mercado muita tecnologia aplicada dentro dessas sementes, né, Diogo? Isso tem ajudado aí bastante os produtores, né? Com certeza. A evolução da tecnologia em sementes forrageiras tem sido muito grande nos últimos anos. Hoje a gente tem sementes que vêm já tratadas com fungicida, inseticidas e que protegem, né, a semente no campo do ataque de fungos e insetos, né, trazem muito mais eficiência em sistemas de plantio. Quando a gente pegava mercado de alguns anos atrás, aquelas sementes com muita sujeira, palha, torrão, tudo isso dificultava, sobretudo em sistemas mais tecnificados, como sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que a gente tem aqueles que nós precisamos de uma semente que tenha alta uniformidade para que você tenha bons resultados no plantio, né? Então, hoje o mercado já traz diversos ganhos nesse sentido. Diogo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Obrigado, eu que agradeço o convite. Se você quiser rever as entrevistas do Noticiário Tortuga, acesse o nosso canal do YouTube. Lá também tem as playlists de todas as edições anteriores do programa. Aponte a câmera do seu telefone celular para o QR Code aqui da tela. Siga também
ADSM no perfil @tortuga.dsm. Você pode deixar comentários, mensagens e sugestões lá pra gente. O Noticiário Tortuga é de segunda a sexta-feira aqui no canal do Boi e eu te espero sempre às 7 horas da manhã.